Olá pessoal, professor José Carlos aqui novamente com vocês. Estamos aqui em mais um Momento OAB, dando dicas aí imprescindíveis para o exame de ordem. Vai servir tanto para a primeira fase como para a segunda fase, toma muito cuidado. Hoje nós vamos falar das 4 decisões possíveis que encerram a primeira fase do rito do júri, ok? 4 decisões possíveis que serão proferidas aí pelo juiz togado, porque é na primeira fase do júri, 4 decisões possíveis que encerram essa fase. Nós sabemos que o rito do júri ele é bifásico, ele possui 2 fases. A primeira fase é chamada de iudicio accusationis, ou sumário de culpa. A segunda fase, que não é objeto hoje do nosso momento aqui, é a fase de iudicium causi. Então nós vamos falar das 4 decisões, sobre as 4 decisões que encerram a fase de iudicio causi ou sumário de culpa. Então o juiz togado, o juiz sumariante, ele poderá proferir 4 decisões. Então após a audiência de instrução, na primeira fase, o juiz togado, o juiz sumariante, ele pode proferir 4 decisões. Primeira delas, a única inclusive, que submete o réu a plenário, a sessão plenária de júri, pronúncia. Quando que eu tenho a decisão de pronúncia? Quando o juiz tiver em mãos prova de materialidade, indício de autoria ou participação em crime doloso contra a vida. Repito, quando que o juiz vai pronunciar o réu após a instrução na primeira fase, sumário de culpa? Quando tiver convencido da materialidade do crime e de indícios de autoria ou participação. Toma muito cuidado quando fala indícios de autoria ou participação na empreitada criminosa, no crime doloso contra a vida, é indubio pro societate. Indícios, não precisa ter certeza. Certeza é para condenar ou para absolver, isso é papel dos jurados, que são os juízes naturais para julgar crime doloso contra a vida. Outra questão importante sobre pronúncia, presta atenção. A decisão de pronúncia, ela tem que ser fundamentada. Artigo 93, inciso 9 da Constituição. Todas as decisões do Poder Judiciário deverão ser devidamente fundamentadas. Só que a fundamentação na decisão de pronúncia, ela é limitada. Limitada a quê? O que o juiz deve fundamentar? 1, sobre a prova de materialidade. 2, sobre os indícios de autoria. 3, qual o crime que o réu estaria em curso, qual o crime doloso contra a vida. 4, qualificadoras. E 5, causas de aumento. Só isso. Então o juiz ele vai fundamentar a decisão de pronúncia, fundamentando sobre a prova de materialidade, indício de autoria em crime doloso contra a vida. Tudo bem até aqui? Qual o crime que estaria em curso ou ao réu, ou acusado? As qualificadoras ou causas de aumento. Em outras palavras, se o juiz fizer qualquer tipo de análise probatória, por exemplo, entendo que não houve legítima defesa, entendo que o réu é inocente, o juiz estaria invadindo o ânimo dos jurados. Isso é causa de nulidade absoluta. Causa de nulidade absoluta. Se o juiz fizer análise probatória, tanto para o lado de defesa ou para o lado da acusação, hipótese de nulidade absoluta. Inclusive, a doutrina mais atualizada diz que se o juiz fizer as vezes de MP, dando a ideia que o réu é culpado, o juízo probatório, não houve legítima defesa, por exemplo, haveria uma eloquência acusatória. Isso é hipótese de nulidade absoluta. Ok? Segunda decisão proferida pelo juiz, que poderá ser proferida pelo juiz encerrando a primeira fase do júri. Decisão de impronúncia. Impronúncia é quando o juiz ele entende que após a instrução que não existe prova de materialidade do crime ou indícios suficientes, eu acho que é pleonasmo a palavra suficientes, ou indício de autoria ou participação em crime doloso contra a vida. Então, se o juiz entender que não há prova de materialidade ou indício de autoria ou participação, ele impronuncia o réu. Toma cuidado, ele não está absolvendo. Essa decisão ela fica stand-by. Ou seja, enquanto não estiver extinta a punibilidade, se houver uma nova prova sobre a materialidade ou sobre os indícios de autoria, eu posso ter
o desencadeamento de uma nova ação criminal pelo mesmo fato. Então, em outras palavras, não faz coisa julgada material. Em pronúncia, não faz coisa julgada material. Porque se não houver a extinção da punibilidade e surgir uma nova prova sobre materialidade e indício de autoria ou participação, eu tenho nova denúncia, novo desencadeamento de ação penal pelo mesmo fato. Só faz coisa julgada no aspecto formal, material não. Tá claro? Uma pergunta boa aí que você pode estar pensando em me fazer, já que nós estamos no momento. E se houver crime conexo? Já sei disso. O júri julga os crimes dolosos contra a vida, mais os comuns conexos. Artigo 78, inciso 1. Se o juiz impronunciar no crime doloso contra a vida, ele não é competente para julgar o crime conexo. Se o juiz impronunciar no crime doloso contra a vida, ele não é competente para julgar o crime conexo, comum conexo. Vai ter que remeter lá para a vara criminal. Tudo bem? Terceira decisão, e aqui agora eu quero te mostrar, eu vou usar o slide. Terceira decisão, vem comigo na tela, que o juiz pode aplicar aí para encerrar a primeira fase iudice accusationis no júri. A decisão de absolvição sumária. Toma cuidado. A absolvição sumária no júri é após a audiência de instrução e julgamento. Quando que o juiz deverá absolver, né? O juiz, de forma fundamentada, absolverá o réu quando? Quando provada a inexistência do fato. Então, se o fato inexistiu, se estiver claro, se o juiz tiver certeza, se estiver transparente, absolve o réu. 2. Também o juiz absolverá sumariamente o réu, ou seja, não vai para plenário, se estiver provado que ele não é autor ou partícipe do fato. A tese de negativa de autoria colou, de prova inequívoca, o juiz não tem dúvida. 3. Também o juiz absolverá sumariamente se o fato não constituir infração penal, sem dúvida. O juiz tem que ter certeza, o fato é atípico, absolve sumariamente. 4. É o que mais cai em prova, te liga aí. 4. Se restar demonstrada de forma inequívoca uma causa de isenção de pena, excludentes de culpabilidade, por exemplo, coação moral irresistível, obediência hierárquica, ou ainda se tiver demonstrado de forma inequívoca, ou seja, límpido, transparente, uma causa de exclusão do crime, excludentes de ilicitude ou de antijuricidade. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e estado de necessidade. Tá claro? Então toma cuidado. Absolvição sumária 415. E volta comigo. E a última decisão que nós temos possível aí no tribunal do júri, a decisão de desclassificação. É o artigo 419. Se o juiz perceber, após a instrução, a colheita de provas, que o crime que o promotor denunciou como sendo doloso contra a vida, mas o juiz entendeu que não é um crime doloso contra a vida, por exemplo, houve morte a título de culpa, crime préter doloso, lesão corporal seguida de morte. A lesão foi a título de dolo, mas o resultado foi a título de culpa. O juiz irá desclassificar a infração, remetendo para o juiz que seja competente lá para a vara criminal. Neste caso, o juiz não vai dizer para qual crime ele desclassificou. Ele só vai dizer que o crime não é doloso contra a vida, porque ele não pode invadir lá a área de atuação do juiz que seja o competente lá da vara criminal. Então são 4 decisões: pronúncia, a única que manda plenário, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. Dá uma olhada nos artigos 413, pronúncia, 414, impronúncia, 415, que nós jogamos na tela, absolvição sumária, e para fechar, 419, a desclassificação. Avante sempre, até a tua aprovação. Grande abraço. Tchau, tchau.